aprendendo com as perguntas de Jesus. Qual a intenção de Jesus de fazer perguntas? E também nos atinge, porque é a palavra de Deus. E sobre essa pergunta de Jesus, você crê no Filho do Homem? Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual você vai querer primeiro? Eu não vou te dar essa escolha não, tá bom? Eu vou continuar aqui, é uma pergunta retórica. Mas antes de continuar, eu queria contar uma piada. E vocês já sabem que é piada do Giba, ou a piada do pastor Gilberto. E é uma piada que não tem graça. Quem ri é para dar aquele apoio moral, fora a Neuza, né? Então vamos lá. A piada é a seguinte: 6 homens estavam carregando um piano pesado, sem aquelas manhas. O que eu chamo de manha, né? Pessoa que faz transporte de piano, eles têm umas alças que 2 conseguem carregar. Um de um lado ou de outro coloca a alça e carrega o piano. Mas sem aquelas alças, 6 fica muito pesado. Então eram 6 homens carregando um piano e subindo um prédio que não tinha elevador. Quando chegaram no 6º andar, eles pararam e um decidiu ir ver quantos andares ainda faltavam. Ele foi e voltou e disse o seguinte: eu tenho 2 notícias, uma boa e uma má. Qual que vocês querem? Alguém respondeu o seguinte: conta boa, e quando nós terminarmos de subir, quando completarmos, você conta a que não é boa, a má notícia. Combinado? E ninguém deixou ele contar a notícia ruim. Eles tinham que levar aquele piano lá para a cobertura, o último andar, 10º andar. E aí eles foram. Quando chegaram no 10º andar, alguém virou para aquele que havia subido e falou assim: e qual que é a má notícia? Ele virou e disse: não é este o prédio. Eu acho que só riu quem entendeu a piada. Na vida cristã, presta atenção, tem gente se esforçando, tem gente fazendo o máximo, mas o prédio da fé tem elevador, e o elevador é Jesus. Só que tem muita gente confiando nos seus próprios méritos, na sua religiosidade, e não na misericórdia e na graça de Jesus. O texto de hoje, eu falei que nós leremos a partir do versículo 35. Até o 35, João narra a história de um homem que estava ali no local. Jesus ia passando, viu o homem cego. Esse é o versículo 1. Jesus estava passando e viu um homem cego. Queridos, todos nós estamos cegos em termos espirituais perante a passagem de Jesus. E os discípulos de Jesus perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Gente, é um falso dilema. É um falso dilema, porque não é nenhum nem outro. Nós ainda hoje acreditamos, eu estou falando nós, nesse sentido generalizado, acreditamos que uma enfermidade é por causa de algum pecado. Desde o livro de Jó, já essa ideia foi desmistificada. E nós continuamos com esse pensamento: se alguém está doente é porque tem alguma coisa errada aí na vida espiritual. E nem sempre. Mas eles queriam saber quem pecou, ele. Mas como uma criança, um recém-nascido, um feto, pode pecar no ventre da sua mãe? Alguns judeus acreditavam que quando a mãe pecava, também o feto participava do pecado, e era pecador também. Queridos, vamos analisar essa história. Ele era um pedinte, ele era alguém em situação de rua. Eu não posso dizer com
as mesmas condições de hoje. Pode ser que ele passava o dia na rua e voltava para casa, mas pode ser que a sua família também não queria vê-lo mais. Então ele era cego para a sua família, ou melhor, a sua família não o enxergava mais. A família se tornou cega também para ele. As pessoas só o viam como alguém que precisava de uma esmola, de uma dó. E eu tenho para mim que nenhum ser humano pode ser digno de dó, nesse sentido, de ser rebaixado. Todo ser humano tem um valor. Mas perguntaram para Jesus, qual foi a resposta de Jesus? É uma história bem óbvia, todo cristão conhece. Jesus disse, nem ele e nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. O que Jesus faz, gente? Jesus, ele cospe no chão. Tem muita gente que fala assim, gente, que coisa mais nojenta, né? Jesus cospe no chão. Ele amassa, faz um lodo, a gente chama de lodo, alguns podem chamar de lama, de barro. Ele faz alguma coisa ali, uma massa, e coloca nos olhos do cego. E fala assim, agora você vai no tanque de Siloé. Os arqueólogos descobriram 2 tanques que eles ficam em dúvida qual que é o de Siloé. No entanto, todos os 2 têm degraus. Significa que aquele cego foi até o tanque ainda conduzido por alguém. O tanque Siloé significa enviado. Ele vai até o tanque, lava os olhos e passa a enxergar. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, cego, que agora passa a enxergar. Eu quero perguntar para vocês, e é claro uma pergunta retórica, de manhã é uma pergunta participativa mesmo, é EBD, mas agora uma pergunta retórica. Por que Jesus fez aquilo que algumas versões chamam de lodo, e passou nos olhos daquele homem cego? Nós vamos entender na continuação da história. Aquele homem vai para casa, os vizinhos ficam estupefatos, admirados, falam, mas é aquele que ficava... Eu imagino que é uma cidade bem menor do que quase que eu brinco com o Itaú de Minas, né? Como a grande Itaú de Minas, né? Bem menor. Imagine alguém na rodoviária de Itaú que fica ali durante muitos anos. Toda a cidade sabe quem é. Assim também é o caso desse ex-cego. Todo mundo o conhecia, todo mundo sabia quem ele era. E de repente esse homem que era cego de nascença passa a ver. É importante que eu e você saibamos que ainda hoje a medicina, por mais avançada que esteja em várias áreas, ainda hoje ela não consegue recuperar a visão de um cego de nascença. Jesus fez isso. E aí os vizinhos, mas como aconteceu isso? Aí ele explica que Jesus fez massa, colocou nos olhos, e que ele passou a ver. Ele narra o que aconteceu com ele. Os vizinhos pegam aquele ex-cego e levam para os religiosos. O que os religiosos vão fazer? Foi curado, cego de nascença, glória a Deus. Foi isso que aconteceu? Eu falei assim, conta a sua história. Ele narrou de novo, o cego para dar testemunho, né? Narrou de novo. Olha, um homem chamado Jesus, ele fez uma massa, passou nos meus olhos, e eu passei a enxergar. E aí os fariseus descobriram que ele... Qual o motivo que os vizinhos levaram para os fariseus, e por que os fariseus estavam tão interessados na história dele? Para descobrir esse ponto. Qual que era o dia que Jesus curou? Sábado. Sábado. O que a religiosidade faz?
ela fiscaliza, ela carrega o piano pesado e quer que os demais também carreguem esse piano pesado, no prédio errado. Essa é a má notícia para quem é religioso. John Piper, que é um grande pregador que eu admiro, eu ouço muito as pregações dele, ele é um estadunidense, ele escreve muito também, escreve John Piper, mas é John Piper. Ele, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte, que Jesus fez o barro, amassou, para provocar os religiosos. E ele tem razão, porque os fariseus, ainda hoje os judeus têm, mas principalmente naquela época, eles tinham aquilo que eles chamam de Mishnah. A Mishnah é uma interpretação da Bíblia, do Antigo Testamento, uma interpretação oral. É aquilo que eles queriam dar um significado para aquilo que a Bíblia dizia. Era uma tradição, não era a Bíblia, mas era uma tradição, e era levado tão como revelação, como palavra de Deus, quanto a Torá. Então, a Mishnah significa em hebraico, é repetição, e Shinar significa ensino, repetição de ensino. Então, a tradição oral, o que eles aprendiam através daquilo que eles falavam? Eles fizeram um compilado, e é um compilado enorme, mas eles tinham 37 coisas que a pessoa não podia fazer no sábado. E a palavra no original, olha como que é interessante nós nos voltarmos para o texto, para o contexto, para ver o que Deus fala conosco, com uma profundidade enorme. A palavra em hebraico é belon. Belon significa massa. E lá na Mishnah, entre as 37 orientações, designações, eles não poderiam amassar nada no sábado. Por que Jesus amassou no sábado? Porque ele queria amassar o coração dos religiosos. Porque ele queria provocar os religiosos. Jesus é provocador. Eu, quando iniciei o meu ministério, e até hoje eu tenho algo comigo, o seguinte, eu não quero provocar ninguém. Mas, queridos, quando você vive o Evangelho e vive para Jesus, a sua vida é provocativa. Quando você perdoa, quando você ama, você provoca quem não gosta disso. E Jesus, intencionalmente, não para deixar os fariseus, os religiosos revoltados, na minha visão, estou falando eu, pastor Gilberto, eu vejo que foi misericórdia de Jesus para os religiosos. Eu vou tocar na ferida de vocês, para que vocês se arrependam, para que vocês não subam o prédio errado, para que vocês não ouçam a má notícia, para que vocês se derramem, se rendem à boa notícia. Então Jesus amassou, colocou ali o que não poderia ser feito no sábado. O que o religioso faz? Ele não olha a bênção. Ele não está preocupado com conversão. Ele não está preocupado se a pessoa está arrependendo dos seus pecados. Ele está preocupado se a pessoa vive dentro das regras que ele entendeu da Bíblia. E muitas vezes quem erra não tem perdão. E aí, queridos, Jesus amassa o barro por amor aos religiosos, aos fariseus. Essa é a minha interpretação. Mas muitas vezes o coração endurecido faz com que a pessoa veja menos ainda. Jesus queria abrir também os olhos de todos, não apenas daquele cego. Os fariseus começaram a questionar, esse homem quebrou o sábado, não é de Deus, falando de Jesus. Então começaram a duvidar da cura daquele cego de nascença. Vamos chamar os pais. Chamaram os pais,
os pais com medo de serem jogados para fora da sinagoga, porque a sinagoga era mais do que o frequentar uma religião, era todo um sistema cultural, religioso, econômico. Eles perderiam muito com isso. Então chama os pais e pergunta: esse é seu filho? É o nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu cego. E agora, como é que vocês explicam que ele está vendo? Os pais, a Bíblia fala que para não serem jogados fora, rejeitados, expulsos da sinagoga, disseram: ele já é adulto, perguntem para ele. E de novo pergunta para o ex-cego. E ele fala o seguinte: vocês também querem seguir Jesus? E os religiosos não aguentaram expulsar aquele homem. Depois que expulsaram aquele homem da sinagoga, o ex-cego, que nós vamos ver o texto de hoje. Vamos ver a boa notícia e a má notícia dentro desse contexto. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos. A boa notícia. Verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele foi expulso da igreja. Estou brincando aqui, viu, gente? Mas ele foi expulso da religião. E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Queridos, lá no Antigo Testamento, a Bíblia já apontava para Jesus como aquele que iria, o Messias ungido, iria trazer visão aos cegos. E essas profecias estavam se cumprindo claramente na pessoa de Jesus. E Jesus lhe disse, no verso 37, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. 38, então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Eu gosto de destacar esse proskunel aí em grego, o adorou, que ele se prostrou. Nenhum judeu, mesmo um cego, um ex-cego, iria se prostrar diante de qualquer imagem, qualquer pessoa, a não ser Deus. E esse cego reconhece Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E eu creio. Então era alguém que era cego, fisicamente, espiritualmente, e agora, pela fé, consegue enxergar e ver que Jesus é o enviado de Deus e ele o adora. A má notícia, vamos ver o contato com os religiosos. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, queridos, muitas pessoas que conseguem enxergar muito bem, sem Jesus não estão enxergando nada. E muitas vezes aquelas que acham que já sabem de tudo, enxergam tudo, e sabem de tudo de religião, muitas vezes estão tão cegas, tão perdidas. Estão subindo no prédio errado com o piano nas costas. O 40. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também somos cegos? E o 41, Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas por que agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece? Qual que é o pecado aqui, gente? O pecado da rejeição, o pecado da rebeldia, o pecado da falsa confiança, o pecado de considerar que
é pelo esforço humano que nós conseguimos alcançar o prédio, o céu. Jesus trabalha com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Certa vez eu sempre evangelizava toda semana, no Cais de Santos, nas madrugadas, uma vez por semana, nós íamos lá, e passando assim pela calçada, eu vi duas pessoas, dois homens, deitados ali no chão, em frente a uma loja, com cobertor, e nós levávamos sopa, nós levávamos a palavra, pregávamos, chamávamos para um culto, no lugar mais perto ali das barcas, ali perto do centro da cidade de Santos, porque é bem próximo de São Vicente. Interessante que eu vi dois homens conversando um com o outro, um era palmeirense e o outro corintiano. Eu não lembro qual jogador que o Corinthians tinha comprado, que o Palmeiras tinha comprado. Nem lembro os valores. Mas a conversa era mais ou menos assim. Um conversando com o outro e discutindo. E nós, que compramos por 40 milhões o jogador tal? Aí o outro falou, e nós que compramos? E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Como é que eles compraram? O que eles compraram? Mas eles falavam assim com uma coisa, como se eles tivessem também participado da compra. E muitas vezes eu passei a analisar que na minha vida também, eu não sou nada sem Jesus. E que muitas vezes eu estava falando e falo coisas que não tem nada a ver. Eu viajo na maionese, eu não sei nem se tem mais essa expressão hoje em dia, mas eu falo coisas como se... E nesse texto é Jesus dizendo para nós, baixa a bola, e muito, volta para a realidade, vá na sua condição, para você entender o quanto você precisa de mim, o quanto eu posso fazer na sua vida para que você enxergue. Eu sei que todos aqui nesse auditório, no nosso templo aqui, enxergam. Mas quantos realmente estão enxergando pela ótica de Jesus? Qual é a forma como Jesus enxerga? Como Jesus quer que enxerguemos as pessoas do sexo oposto? Como Jesus quer que enxerguemos esse mundo que está envolvido com a imoralidade, com a pornografia? Como que Jesus quer que enxerguemos um mundo que é envolvido com apostas, com mentiras, com vida nas redes sociais, mas uma tragédia? Jesus ali amassando o barro e colocando nos olhos daquele cego até aquele momento, Jesus também amassa o barro do meu e do seu coração. E o desejo dele é colocar nos nossos olhos para que o enviado, o Siloé, arranque de nós todas as escamas. Alguns teólogos também dizem que é do barro que nós viemos, do pó nós viemos. Deus nos criou, a humanidade, a partir da terra, do pó da terra. E alguns acreditam que Jesus ali pegando o pó da terra, colocando num cego de nascença que não tinha um globo ocular, não tinha as veias, não tinha a íris, não tinha nada desse complexo tão maravilhoso que é o olho. E Jesus, ao colocar o barro ali, ele está dizendo, eu sou o criador de tudo. Eu sou o criador dos olhos físicos. Esse não tem olho, mas eu crio o olho. E esse mesmo Deus é capaz de fazer com que você passe a ver com os olhos dele. Então que você fala assim, Senhor, tira as escamas,
Tire tudo que há em mim que me impeça de enxergar. Até às vezes eu pensar que já enxergo até demais. Que eu enxergue dentro da tua vontade. Eu cito muito uma frase do C.S. Lewis, que eu amo demais. Ele era um ateu, assim como Augusto Cury, e se converteu, teve uma experiência com Jesus, e é uma frase dele que me toca muito, do C.S. Lewis, que ele fala o seguinte, assim como o sol clareia o dia, e nós conseguimos enxergar tudo numa maravilha, a partir de Jesus, nós conseguimos enxergar tudo de uma forma tão clara, tão nítida, que nesta noite você fale assim, Jesus, dá-me tua visão, Senhor. A visão de quanto eu dependo de Ti, de quanto eu sou pecador, de quanto eu devo me alegrar quando alguém se arrepende, quando o milagre acontece na vida do outro, e que eu não fique preocupado com detalhes, enquanto que o milagre é 1000 vezes, trilhões de vezes maior do que a implicância que eu tenho. Dá-me tua visão, Senhor. Dá-me tua visão. Que eu consiga enxergar através dos teus olhos os meus filhos, meu cônjuge. Que eu comece a enxergar os meus parentes com os teus olhos. Às vezes com o nosso olho, com o nosso olhar, geralmente nós vamos olhar com crítica, com eu não perdoo. Parece que nós somos mais do que Deus, né? Deus perdoa, eu não. Dá-me tua visão, Senhor. Para que eu enxergue também a minha condição, que eu nada sou sem Ti. Que eu estou à beira do caminho, eu estou mendigando, enquanto eu poderia desfrutar de tudo. É provável que aquele cego, ele tenha sido até circuncidado. Porque na tradição judaica, o Brit Milá, que é a circuncisão, ela é feita até o 8º dia. Mas Bar Michá, que é uma forma de apresentar a criança, principalmente o menino, com 13 anos, para ele ter responsabilidade religiosa, certamente aquele cego não teve. E o Bar Mishvah é algo assim importante na cultura, mas aquele homem foi privado, porque ele era pecador, ele era cego. Ele não era aceito. E eu fico perguntando, o que muitas vezes a igreja não aceita e que Deus aceita? O que a igreja aceita e que Deus não está aceitando? Quanto mais nós tivermos o olhar de Jesus, a forma de Jesus enxergar, nós vamos entender o que é ser igreja. Simplesmente igreja é simplesmente pessoas que se juntam para olhar como Jesus, amar como Jesus, ter fé, esperança, confiança. Um crente que olha pelos olhos de Jesus não pode ser uma pessoa desanimada. Isso aqui não é autoajuda, é ajuda do alto. Nós estudamos de manhã sobre isso. Uma pessoa que enxerga com os olhos de Jesus, ela consegue enxergar que Ele é o Deus do impossível, que Ele traz à existência o que não existe. Consegue ver os desafios, os problemas, mas consegue ver que é um Deus soberano, que é muito maior.